Alguns meses atrás, eu atendi uma paciente no consultório. Ela tinha consultado recentemente com um outro endocrinologista que suspeitou de síndrome de Cushing e solicitou exames para ela. E aí ela foi consultar comigo para ouvir uma segunda opinião, porque ela ficou meio assim, eita, síndrome de Cushing, será que eu tenho isso? E aí ela chega queixando-se de que vem se sentindo muito cansada, muito cansaço, e que ela vem apresentando o que ela chamou de esgotamentos, que seria segundo o relato dela, né, uma sensação do corpo estar derretendo e que nesses episódios, né, dessa sensação de um grande mal-estar, ela também ficava com as mãos frias e úmidas. O trabalho dela é um trabalho normalmente estressante, ela é psiquiatra, e com a pandemia, né, pela Covid-19, o trabalho dela ficou ainda mais estressante, né, porque os pacientes estão mais descompensados, tem mais gente, né, com transtornos psiquiátricos, enfim. E além disso, ela já vem em tratamento com um ansiolítico, mas ela não faz psicoterapia, ela não faz acompanhamento psicológico. E também tem um contexto familiar estressante. Ela tem um filho com um problema, etc. Ela é sozinha para cuidar do filho e tudo mais. Bom, então era um contexto de vida ali, de vários fatores, né, estressores e tudo mais. Ela é uma mulher que menstrua regularmente, ela faz uso de anticoncepcional oral e, enfim. No exame físico, ela tem um IMC de 20,3. O peso dela vem estável, né? Ela não está nem ganhando nem perdendo peso. A pressão arterial dela é 90/60. E no exame físico, ela não tem absolutamente nenhum estigma para hipercortisolismo. Não tem nenhuma manifestação que possa sugerir a possibilidade de hipercortisolismo. Então, ela não tem obesidade, ela não tem estrias, ela não tem giba dorsal, ela não tem uma face cushingoide, ela não tem fraqueza muscular proximal, ela não tem acne, ela não tem hirsutismo, ela não tem hipertensão arterial, enfim, nenhum achado que possa lembrar a possibilidade de hipercortisolismo. E daí, nessa consulta, ela já trazia exames, né, laboratoriais que haviam sido realizados com a outra endocrinologista. E aí ela tem um colesterol de 169, com triglicerídeo de 55, um LDL colesterol de 81 e um HDL colesterol de 74. É um perfil lipídico, assim, excelente. A glicemia dela é de 82, com a hemoglobina glicada de 5,3. E toda a bioquímica normal, função renal, função hepática, tudo normal. Bom, então, ali nos exames complementares, eu também não identifiquei nenhum sinal, né, indireto da possibilidade de hipercortisolismo. Então, não tem disglicemia, né, não tem diabetes, não tem pré-diabetes, não tem dislipidemia e, enfim, os achados todos bioquímicos normais. E daí, dentre esses exames, tinha também uma dosagem de cortisol basal. Essa paciente fez uma dosagem do cortisol e o resultado veio 28 para um intervalo de referência de 5 a 25. Então, o cortisol colhido pela manhã, né, que veio com resultado de 28, é um resultado acima do limite superior da referência. E foi com base nesse resultado de exame que o colega pensou na possibilidade de Cushing. E aí, o que ele fez? Ele passou para a próxima etapa, ele solicitou uma dosagem de cortisol pós-DEXA, que é aquele exame em que a gente faz? O paciente toma uma dose de 1 miligrama de dexametasona às 23 horas ao deitar e na manhã seguinte a gente colhe o cortisol basal. O objetivo desse exame é verificar se existe ou não hipercortisolismo, porque no paciente normal, saudável,
quando o indivíduo toma a dexametasona, isso vai suprimir a hipófise, né? Vai diminuir a produção de ACTH. Menos ACTH é menos estímulo para adrenal. E aí, com isso, a gente vai ter diminuição da produção de cortisol. Então, na manhã seguinte, o paciente amanhece com um cortisol baixo, né? Suprimido. E enquanto que, se a gente tem um paciente com hipercortisolismo, né, um paciente com Cushing, apesar da gente administrar a dexametasona, ainda assim a gente não vai ter a supressão do cortisol, né? O cortisol vai permanecer alto porque a produção, né, de cortisol ela está acontecendo de uma maneira autônoma, seja porque existe um adenoma na hipófise ou um tumor ectópico, ou uma doença na própria adrenal. O fato é que aquela dexametasona não vai conseguir inibir, né, a produção de cortisol. E daí, essa paciente conta que ela fez esse cortisol pós-dexa e que o resultado também veio alterado. Isso conforme informações colhidas, né, porque ela não trouxe o resultado desse exame, né, mas o fato é que ela contou que chegou a fazer esse cortisol pós-dexa. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que nesse momento eu deveria pensar em síndrome de Cushing para essa paciente? Então vamos lá, é uma paciente que não tem nenhuma manifestação clínica que possa sugerir, né, hipercortisolismo. O que ela tem? Ela tem umas queixas, né, de esgotamento, foi assim que ela definiu, né, uma queixa de sensação de mal-estar episódica associada às mãos frias e úmidas e um cansaço e uma história de um transtorno de ansiedade. Essa que é a queixa dela. E ela não tem nenhuma manifestação, sinal, sintoma, nada que possa nos fazer pensar em hipercortisolismo. Bom, para a gente chegar à resposta a essa pergunta que eu te fiz, eu vou te dar a terceira dica de endocrinologia, que é o seguinte: diante de um exame alterado, verifica primeiro se isso não pode ser um falso positivo ou se isso não pode ser um erro laboratorial antes de você prosseguir investigando doença. Principalmente se essa alteração laboratorial não bate com os achados clínicos do paciente. Então, depois dessa dica, vamos lá. Nessa paciente, eu não pensei em Cushing, ao contrário do outro colega que pensou em Cushing, partiu para o cortisol pós-dexa, e mesmo com cortisol pós-dexa alterado, eu não pensei em Cushing. Por quê? Porque essa paciente não tem manifestações clínicas, ela não tem nenhum indício, nenhum achado que me aponte na direção do Cushing. E o Cushing é uma doença rara que a gente só deve pesquisar quando a gente tiver uma justificativa, uma razão para isso. Porque os testes diagnósticos na avaliação do Cushing, eles são pouco acurados, eles são cheios de armadilha, tem muito falso positivo, tem falso negativo, tem tudo isso aí. E aí, olha só, essa paciente faz uso de anticoncepcional oral. E o anticoncepcional é um fator que pode aumentar a CBG, que é aquela globulina transportadora de cortisol. E aí, aumentando a CBG, a gente vai ter um aumento dos níveis circulantes de cortisol total, o que não implica em aumento da fração livre do cortisol, nem implica em hipercortisolismo, em hiperatividade cortisol. Apenas significa um aumento no pool total de cortisol, porque se aumenta a globulina transportadora, para se manter o equilíbrio entre fração livre e fração ligada, necessariamente vai haver um aumento na produção de cortisol, só que esse cortisol a mais, ele vai ligar na CBG, e cortisol que está ligado em CBG não liga em receptor, né? Ele não está livre, não está disponível para ligar em receptor, então isso não vai resultar em hipercortisolismo, apenas em manifestações de hipercortisolismo, apenas vai resultar em um aumento no pool total de cortisol na circulação.